Salve, camaradas! Vamos continuar a nossa leitura do Evangelho, lendo o Evangelho e procurando fazer isso. Olhar, observar, ler com tranquilidade a chave de ouro, encontrando a chave de ouro nos Evangelhos. Primeiro ler o Evangelho, de repente passar um ano só lendo os Evangelhos, voltando, indo e voltando, depois indo para o Novo Testamento, lendo todo o Novo Testamento, talvez um ano só lendo o Novo Testamento, para que depois vá para o Velho Testamento e aí sim você comece a fazer as interpretações do Velho Testamento. Vai ficar mais fácil para você descobrir o que é para hoje, o que não é para hoje, o que já foi para outro tempo, para outra época e que não tem absolutamente mais nada a ver para quem segue a Jesus de Nazaré ter que praticar algumas coisas do Velho Testamento hoje. E isso daí ajudaria bastante. Principalmente em momentos de crise, principalmente em momentos onde a gente começa a se deixar levar por fanáticos e pessoas que manipulam a fé, usando textos do Velho Testamento para escravizar, oprimir a gente. Tá legal? Nós tínhamos dado uma parada e vamos retomando em João 11, que é um texto interessantíssimo. Vamos continuar a leitura do Evangelho. Hoje é João 11. Lerei na Bíblia a mensagem, linguagem contemporânea. Aqui é o mais espetacular, assombroso e emblemático milagre de Jesus de Nazaré. A ressurreição de Lázaro. E aqui é aquela confirmação categórica de que ele de fato é o Messias, como ele já tinha falado lá em João 5, que como o Pai ressuscita dos mortos, ele também tem essa autoridade e poder. Mas também é aqui no capítulo 11 que acontece o gatilho para o Calvário. Isso aqui é um negócio assombroso para que muita gente vai crer, mas isso aqui será usado para que ele seja condenado com um conluio aí entre religiosos e o poder de Roma. Quer dizer, nada de novo debaixo do sol. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente. Era de Betânia, da cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. É bom lembrar aqui que isso aqui é um relato que vai acontecer em detalhes em João 12, do versículo de 1 a 8. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Aqui é interessante, porque João vai fazer referência sobre esse a quem Jesus amava em outro momento, que há uma autorreferência aí, está se referindo a si mesmo o discípulo amado, João. Alguns caras que estudam, que elaboram estudos teológicos, dizem que o João, ou aquele que foi dito entre os discípulos que amava Jesus, e Lázaro, diz que são a mesma coisa. Eu acho meio complicado, mas é bom saber que existe essa compreensão por alguns estudiosos e alguns teólogos. Mas é interessante. A quem o Senhor ama, está muito doente. Então Lázaro é amado, essa família é muito amada, e Lázaro é um amigo muito amado e muito querido de Jesus. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três, outra expressão bonita de como ele amava esses amigos. Isso aqui é broderagem, amigo, mas de amor de amigo muito lindo. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela, e Lázaro. Olha que bonito, né? Que bonito. Mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Cara, esse negócio de Deus nos amar e atrasar, os atrasos de Deus são difíceis para a gente entender. Para a gente entender na nossa realidade de dor, de sofrimento, desespero e de sombra de morte. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia?
Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. A morte também é, no Novo Testamento, uma metáfora ou uma maneira de ser tratada como um sono. Então, a morte é um sono. Aconteceu com Estevão lá em Atos 7. A Paulo, quando está falando sobre a ressurreição, vai falar que dormiremos. 1 Coríntios 15, versículo 51. E também lá em Tessalonicenses capítulo 4, 13, falando exatamente: nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados. Então, essa expressão que dorme é uma maneira de dizer que a pessoa morreu também. E olha só como é que continua a descrição de João. Nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, você está dormindo, vai ter um bom descanso, se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam que era uma simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Eita. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Aqui, em outras palavras, Tomé está dizendo o seguinte: já que a gente não pode demovê-lo, não pode convencê-lo a não fazer isso, então vamos lá, o negócio está feio, está pegando, eles vão pegar, os caras vão pegar, os religiosos vão pegar, os camaradas vão pegar a gente, vão pegá-lo, e se é para ele morrer, ele vai morrer, então a gente vai junto para morrer com ele. Isso aí eu Tomé, hein? Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias, imagina só. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus será concedido. Olha só. Ai, ai, ai. Jesus consolou-a, seu irmão vai ressuscitar. E aqui, discípulo de Jesus é melhor que saduceu, hein? Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Marta entendia muito mais sobre as coisas espirituais do que os saduceus, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Você pode conferir isso lá em Mateus, no capítulo 22, 23. Saduceu era uma seita que não acreditava em ressurreição. Hoje em dia você não precisa ser saduceu para não acreditar em ressurreição, nem na de Jesus, nem se a gente vai ressuscitar. Tem muito cristão que acha assim, sabia? É louco, mas tem. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: o mestre está aqui e perguntou por você. Mulher, tendo um rabi mestre, naquela época não existia. Isso é bonito, porque Jesus tinha em Maria e em Marta suas discípulas. E mais uma vez aqui a relação de Jesus Cristo com mulheres, respeitosamente, um jeito bacana, ensinava, ele as tinha como aprendizes, como discípulas. E essa frase aqui, o mestre não é só largada, João não faz isso assim, não. Ele era o mestre também das mulheres, ele ensinava as mulheres numa sociedade que hoje a gente olhando poderia dar, aqueles conceitos que muitos hoje dão sobre o machismo, o pessoalzinho misógino, uma cultura pesada só voltada para macho. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela. Imagina isso. Pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, agora presta atenção nessa fase, nesse momento aqui. Quando Jesus viu chorando, os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? Olha que louco!
Esse aqui é um Messias interessante. É um Messias que, diante da morte, diante da dor, diante do sofrimento das pessoas, diante do choro de uma irmã e do choro dos amigos, ele fica com as emoções à flor da pele. Ele é um Messias que chora. Ele é um Messias que se indigna diante da morte, que chega a se encolerizar, se perturbar. Ele fica até irado diante disso. E aí diz assim: Senhor, vem ver, disseram. Naquele momento Jesus chorou. E aí os judeus observaram e falaram assim: olha, ele o amava muito. Interessante, esse Messias, ele não é indiferente. Esse Messias ensina todo mundo ali e os seus discípulos a não serem indiferentes. Esse Messias, ele não é capaz de dizer diante da morte um indiferente frio. E daí? Não, esse Messias aqui, ele não fala e daí. Os seguidores desse Messias, eles jamais falariam e daí diante da morte de uma pessoa, diante do luto das pessoas que ficaram, da família, dos amigos. Não, esse Messias aqui, ele não ensina esse negócio de ir daí, não. Ele não é insensível. Outros discordaram, porque uns falaram assim, olha, ele amava muito, mas aí sabe como é que é, né? Outros discordaram, bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego, mal contendo a indignação. Imagine Jesus ouvindo esses cochichos. Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa de pedra que a fechava. Então ordenou, removam a pedra. Aí já começa a parada. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato, porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, eu oro assim, para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou. Olha que interessante, é um grito para a vida. Alguns dias depois, pouco mais de uma semana, o povo vai estar gritando pela morte. Jesus grita pela vida. Daqui a um tempo ele vai estar ouvindo o povo gritando, crucifica-o, gritando pela morte, enquanto ele aqui grita pela vida. É o grito pela vida. Olha que interessante. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que possa ir. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele. E os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Olha isso aqui, gente. O ministério de Jesus tem um aspecto importante. Levanta a possibilidade, traz a possibilidade de um levante popular. E os caras sabiam disso. E Roma, o império opressor, esmagaria. E esses caras não estão preocupados com vidas, com pessoas, não. Eles estão preocupados com status, com prestígio, com poder. Então os religiosos aqui estão preocupados com status, com prestígio, com poder. Então é por isso que eles, na verdade, vão contra um ministério de Jesus, que poderia fazer um levante popular. Olha que louco. Eles estão preocupados não é com se os romanos virão e destruirão as pessoas e acabarão com as pessoas. Não, estão preocupados
com o pouco de poder e de prestígio que ainda nos resta. Então um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira seja destruída? Então, ele, olha que loucura, ele não disse isso pensando nele mesmo, não, isso aí não, ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para se sacrificar pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali, isolou-se com os seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam a postos para prendê-lo. Esse é o Evangelho de João, capítulo 11. Um momento importante para a gente observar tudo que aqui foi dito e guardar no nosso coração. Que o Senhor cuide da minha vida, da sua, das nossas vidas, e que a gente cuide da vida um do outro. Que a gente olhe para tudo isso que está escrito nesse capítulo, desde a hora de observar esse aparente contraste de como é que eu sou amado e Deus atrasa, e Deus deixa morrer alguém que eu amo e que Ele diz que também ama. Mas que isso? Que crise é essa? Também olhar para isso tudo e ver tudo isso que a gente conversou, que bateu papo aqui, e pensar sério. O quanto nós precisamos, principalmente, se parecer cada vez mais com Jesus. Um Messias querido que se sensibiliza. Eu não poderia crer em um Deus que não chorasse. Jesus chora. Jesus se sensibiliza. Jesus chora junto. Isso deixa perturbado. Diante da morte, diante do sofrimento das pessoas, do luto das pessoas. Mesmo sabendo que o queria fazer. Mesmo sabendo que ele seria ressuscitado. Mesmo sabendo que isso iria acontecer para a glória de Deus e para ficar categorizado que ele era enviado por Deus e que era o Messias prometido. Mas mesmo assim, sabendo de tudo, ele fala assim, ele não diz assim, olha, eu não sei o que é, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Não, ele sabia. É como se alguém estivesse dizendo o seguinte, eu sei o que vai acontecer, mas eu estou absolutamente sensibilizado. Ou seja, na boca desse Messias, jamais sairia a palavra "e daí", diante da morte, do luto e da dor das pessoas. Que doido. Que assim seja comigo e com você, que dizemos que somos discípulos de Jesus de Nazaré, e que a gente possa se parecer cada vez mais com Jesus. Ok? Beijo bento, Deus proteja você e sua sagrada família. Vamos lendo o Evangelho com calma, aprendendo com Jesus, para depois ir abrindo todos os outros livros da Bíblia, para saber exatamente o que é que ainda é para mim e para você hoje. Beijo bento, Deus te abençoe.